Olá, amada igreja, bom dia. É com muito prazer que iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Eu sei que muitos irmãos estão aí na expectativa para o início de mais uma EBD. E para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10 da revista Compromisso. As exortações continuam. Jesus ia caminhando e os discípulos seguindo, a multidão seguindo, e ele aproveitando aqueles momentos, os fatos que ocorriam naquele momento que estavam com ele, para ele pegar daquele fato e transformar em um ensinamento. E para nós darmos início à nossa lição de hoje, eu convido a nossa querida irmã Júlia para ler o texto áureo que está em Mateus capítulo 20, versículo 28. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 20, versículo 28. Por favor, irmã Júlia, faça a leitura bíblica. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muito obrigado, Júlia. Júlia é a mais nova contratada da nossa escola bíblica dominical. Cada vez mais nós estamos colocando os jovens. Domingo passado foi Giovana, esse domingo agora é Júlia. Cada vez mais a nossa intenção é colocar os jovens para estarem assumindo o papel que no futuro vai ser deles. No futuro não, no presente já está sendo deles. Então cada vez mais nós estaremos colocando os jovens para estarem participando da nossa escola bíblica dominical. E agora eu vou convidar uma outra professora para nos falar um pouco sobre a parábola dos trabalhadores, que está em Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. Uma professora que estava um pouco sumida da nossa escola bíblica dominical, teve alguns problemas, inclusive o falecimento de um familiar seu, mas está de volta para nos contemplar com a sua aula, com a sua brilhante aula, com o seu conhecimento. Para isso eu convido agora a nossa querida professora Cláudia Paim para nos falar um pouco sobre Mateus 20, do 1 ao 16. Por favor, irmã Cláudia. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. É um prazer poder estar retornando depois de um tempo à nossa EBD. Nós estamos na lição 10 e eu vou falar para vocês sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola também é conhecida como a parábola do empregador generoso, ou trabalhador da última hora. Se vocês ouvirem algum barulho, é a rua, é o movimento aqui no prédio. Não pude estar em outro lugar ou fazer em outra hora. Então, não leve muito em consideração esses barulhos externos. Quando eu estou pregando em portas abertas, eu sempre digo ao pessoal, né? Vamos ficar atento ao que realmente importa. Então, vamos ficar atento ao estudo da palavra, tá bom? Nós vamos estar lendo Mateus capítulo 20, do 1 ao 7. O texto que a gente vai estar observando vai até o versículo 18, mas a gente vai dar uma paradinha no versículo 7. Então, acompanhe comigo aí. Creio que você já está com a sua Bíblia aberta. Diz assim a leitura. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-lhes o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, perto da hora sexta e nona, e fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos. Perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Vamos analisar esses versículos? Primeiro, o que é uma parábola? Você sabe me dizer? Jesus usava muitas parábolas para ensinar, para trazer verdades. É uma forma de linguagem que é utilizada, é uma mensagem que é utilizada para trazer uma compreensão,
é uma alegoria para transmitir, né, uma forma narrativa para transmitir uma mensagem através de alegoria, uma compreensão melhor, a uma analogia. Então eu coloquei aqui. Parábola significa a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma compreensão ou analogia. Então, Jesus ele sempre usava uma parábola para ensinar uma verdade de uma forma, usando um contexto comum, para que as pessoas pudessem ter aquele entendimento. As pessoas que estavam sempre ali, naquele contexto, ele usava coisas do contexto comum, da vida comum daquelas pessoas, para que elas pudessem compreender. Então, ele começa dizendo aqui que o reino dos céus, ele quer mostrar como é o reino de Deus, que o reino de Deus não é como o reino humano, mas ele faz essa comparação, que o reino de Deus, dos céus, é semelhante a um empresário, a um empregador que sai de manhã cedo, e aí, nessa versão, ela vai falar de hora, vai falar de madrugada, vai falar de hora terceira, de hora nona. E que horas são essas? Os judeus, eles dividem as horas diferente da nossa. Então, quando ele fala aqui de madrugada, ele está falando antes das 6 horas. Quando fala a primeira hora, é 6 horas da manhã. A terceira hora, 9 horas. Sexta hora, meio-dia. Nona hora, 15 horas. E quando ele fala, no versículo 7, que diz assim, que ele saiu, no versículo 6, saiu a hora 1/10 e encontrou outros que estavam ociosos. Você vê que quando ele vai saindo, ele vai encontrando pessoas que estavam sem fazer nada. E nessa última hora que ele sai, ele encontrou pessoas que estavam ociosas. Ele faz uma pergunta assim, e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Porque passaram todo dia ociosos, sem fazer nada. E eles respondem que não encontrou nenhum tipo de salário. Por isso que eles passaram um dia sem fazer nada. E aí ele manda que ele vá à vinha, porque ele vai pagar, vão receber um preço justo. Todas as vezes que eles saíram, ele falou a mesma coisa para cada pessoa que ele agranjeou, que ele chamou, que ele convidou e que aceitaram ir. Ele fez ele deu a mesma resposta, vou pagar um preço justo. Não disse qual era. Mas, como tudo no reino de Deus sempre foi organizado, os judeus já sabiam que todo mundo que trabalhava durante o dia tinha o direito a receber um salário específico, que era um denário, que representava uma moeda de prata. Então, durante todo o dia, eles tinham o direito de receber, o trabalhador diário, uma moeda de prata. Só que o texto vai agora discorrer qual é esse preço justo que esse empregador, ele estava dizendo para todos esses funcionários que ele ia pagar um preço justo, independente da hora que eles estivessem começando o trabalho. E a gente vai ver isso em outra versão, a partir do versículo 8, que diz assim: no final do dia, disse ele ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelo primeiro. Ele diz ao administrador, olha, eu fui lá, fui chamando as pessoas e você foi recebendo. Eu quero agora que você faça o pagamento. Mas faça o pagamento pelos que chegaram por último. O 9 diz, os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, que é a 10ª hora, né? Começaram a trabalhar, receberam uma moeda de prata, cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Ora, se quem chegou agora, faltando 1 hora para terminar o trabalho, recebeu uma moeda, nós que estamos aqui o dia todo, debaixo de sol, debaixo de chuva, vamos receber certamente mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Versículo 11.
pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos todo dia debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Versículo 13. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com vocês. Vocês não acordaram em trabalhar um dia todo por uma moeda de prata? Porque esse era o costume dos judeus, esse era o costume deles. Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a estes homens que foi contratado por último o mesmo que dei a vocês. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou vocês estão com inveja somente porque fui bom para com eles? Eles estavam muito chateados, porque o Senhor, o dono da vinha, quis dar mais a eles do que aos que estavam lá durante todo o dia. E assim nós sabemos muito bem que os dias de hoje não é diferente. Nós achamos muitas vezes que, como crentes, temos tempos de igreja, mas nós não temos tempos de igreja. Nós não temos tempos de igreja, nós não temos fundo de garantia. É aqui e agora, é cada dia. Quem está chegando hoje tem os mesmos benefícios, que é a salvação. A salvação é para todos. Os dons, os talentos é para todos. E às vezes nós não entendemos isso. Achamos que já estamos há tanto tempo na igreja fazendo, acontecendo, né? E fulano veio e era um pecador assim, assado, e agora está aí na frente fazendo e acontecendo. É o dom gratuito de Deus. É Ele quem dá. E nós deveríamos sermos gratos por estarmos debaixo dessa graça do Senhor. Então, quando ele fala aqui, meu amigo, não te faça injustiça. Deus não está nos fazendo injustiça, Ele está dando aquilo que é nosso pela misericórdia dEle, né? Ao pagar um salário integral aos trabalhadores que, ao final do dia, o Senhor da vinha demonstrou uma bondade que vai além da justiça, mas sem ofendê-los. Ele estava sendo benevolente com quem ficou ocioso o dia inteiro, mas ele não estava sendo injusto com quem tinha trabalhado o tempo todo. Isso não te lembra nada? Porque me lembra o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele foi, você conhece a história, gastou todo o dinheiro do pai. E o filho que ficou, ele acabou se sentindo injustiçado, né? Então, muitas vezes, nós nos sentimos assim. Então, a chave dessa parábola é justamente isso. Que a gente quer comparar o reino dos céus, o reino de Deus, com o reino da terra. Aqui, sim, tem tempo de serviço. Mas lá em cima, não. O reino de Deus, não. O reino de Deus, a justiça de Deus é uma outra. Deus, ele mede por outros parâmetros, de outras formas. Tem outra coisa que eu anotei aqui, que eu vou ler para vocês, que foi: os primeiros, aqueles que mantêm uma aliança com Deus desde o tempo de Abraão, não devem se escandalizar com o fato de Deus admitir em seu reino também os que chegaram mais tarde, pecadores e pagãos. A gente não deve ficar escandalizados. Esse é o sentido do evangelho, né? Continuarmos evangelizando para que outros venham. O pagamento do salário no final do dia de Mateus 8 era uma prescrição encontrada em passagens do Antigo Testamento, como exemplo de Levítico 19:13, Deuteronômio 24:14 a 15. Existem relações entre Mateus 20:15 em Romanos 9, do 19 ao 21, e você pode estar verificando também Mateus 19:30, depois tá verificando na sua Bíblia. Então a gente vai percebendo que ele conclui aqui dizendo aqui, ó, no reino não existe marginalização, todos têm o mesmo direito de participar da bondade e misericórdia divina, que supera tudo o que o homem considera como injusto.
No reino não há lugar para ciúme. Aquele que julga possuir mais mérito do que os outros deve aprender que no reino o dom é gratuito. É dom de Deus. A gente precisa entender que a gente deve se alegrar. A moeda do Senhor é uma moeda do amor. Não é uma moeda daqui da terra. É difícil para o ser humano compreender com os olhos naturais o que é espiritual. Essa semana a gente viu aí a mãe do médico falando que perdoava o que o assassino do seu filho tinha feito com o seu filho. Só uma pessoa que vê com os olhos de Deus, compreende na integridade a palavra do Senhor, consegue se expressar daquela forma. Que a gente possa compreender as parábolas do Senhor. Que a gente possa aprender mais do que nunca o que a Bíblia quer trazer para a gente. Porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos de dores. Estamos reescrevendo de uma forma ímpar, singular, a forma de ser igreja. E a gente precisa compreender isso rapidamente, quem não fez ainda. Que a misericórdia do Senhor continue nos alcançando e que o Espírito de Deus nos dê entendimento da sua palavra. A parábola dos trabalhadores da última hora nos ensina que Jesus está voltando, que a salvação é para todos e que nós não temos tempo de serviço. Que o Senhor chama, se apressa em chamar para debaixo da cobertura da salvação a todos e que nós temos que nos alegrar com aqueles que chegarão na última hora, no último momento, no último suspiro da sua vida. Eles receberão o maior pagamento, que é a salvação. Não venhamos confundir galardão com salvação. A salvação é para todos que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O galardão é outra coisa. A Bíblia fala que muitos serão salvos como pelo fogo, né? Mas se você já tem anos de crente e tem a oportunidade de desenvolver os seus dons e talentos para oferecer o seu trabalho, seus préstimos como louvor ao Senhor, é uma outra coisa, porque não podemos chegar de mãos vazias diante do Senhor. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. A paz de Cristo. Segue aí a nossa EBD. Muito obrigado, irmã Cláudia. Seja bem-vinda de volta à nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus continue abençoando a irmã e toda a sua família. Meus irmãos, e Jesus continua caminhando, e todos aqueles seguidores iam atrás, os apóstolos iam todos. Algumas coisas ele falava especificamente para os apóstolos, outras coisas ele falava para toda aquela multidão. E isso nós podemos observar em Mateus capítulo 20, do 17 ao 34, os irmãos podem ler essa passagem que se encontra nesse texto. E essa é uma passagem que inclusive a gente encontra um fato muito interessante, que quando uma mãe escuta Jesus falar da sua ida para a glória, da sua morte e ida para a glória, ela faz uma proposta que poderíamos dizer assim, uma proposta bastante ousada, pedindo a Jesus que ele colocasse os seus dois filhos, Tiago e João, um de cada lado de Jesus na glória. E essa mesma passagem que está em Mateus capítulo 20, de 17 a 34, nós podemos observar essa mesma passagem em Marcos capítulo 10, do 35 a 45. Isso para mim é muito importante, porque mostra que os dois autores, eles não combinaram o que iriam escrever. Observe que cada um escreveu da forma como eles estavam vendo aquela situação. E uma saída muito interessante de Jesus, porque era muito importante a forma como ele dava as suas respostas. Porque ele poderia dar uma resposta, por exemplo, que aquela multidão, que desagradasse a multidão e aos fariseus que estavam o seguindo, estavam o tempo todo atrás de algum vacilo de Jesus. Então ele procurava ter o máximo de inteligência possível nas respostas que ele daria.
E observe que ele coloca o seguinte, que eles não teriam capacidade de segurar o cálice, o sofrimento pelo qual ele iria passar. E observe que na primeira oportunidade que tiveram, todos eles abandonaram Jesus, não tiveram capacidade de ficar, nem em momento algum de dar apoio a Cristo. E isso, o autor, inclusive, fala um negócio muito interessante, que todo mundo quer sentar ao lado da glória, todo mundo quer o flash, todo mundo quer a fama, mas ninguém quer passar pelo sofrimento. E aí o autor fala um negócio muito interessante, o autor da revista Compromisso, ele diz o seguinte, novamente no versículo 26 e 27, Jesus chama a atenção deles e de nós que o maior valor da nossa vida é servir. A palavra servo do original escravo, que deu origem ao nosso termo diácono, aquele que serve. Hoje em nossas igrejas há muitos querendo ser celebridades e exercer autoridade sobre os demais, mas não estão dispostos a serem servos e pegarem a bacia e a toalha para lavar os pés dos outros. É o que acontece. Meus irmãos, trabalho dentro de igreja tem muito. Mas muita gente querendo o status do cargo, o status de ser diácono, o status de liderança. Mas o autor chama a atenção para o ato de servir, o ato de servo. E é isso que Cristo fala. Então nós temos que ter essa capacidade de estar sempre servindo. A igreja tem função para todo mundo. A colheita é grande, mas poucos são os obreiros, poucos são os trabalhadores. Então é isso que ele chama a atenção, meus irmãos. Tem muito trabalho dentro da igreja. É evangelismo, é ação social, é louvor, é ministério de portas abertas, é ministério de mãos e vidas. É muito trabalho dentro da igreja, meus irmãos. Mas cargos são poucos. Os cargos são poucos. Agora, trabalho dentro da igreja tem muito. E esse é o que ele chama a atenção, é o trabalho de servir. Todos nós temos que ser diáconos. A eleição é poucos que são eleitos, mas é uma mera formalidade. Mas todos somos chamados para ser diáconos. Todos somos chamados para ser servos. Meus irmãos, e vamos convidar o próximo professor. O próximo professor vai falar sobre a chegada a Jerusalém e a purificação do templo. Para isso eu convido o nosso querido irmão José Carlos. Por favor, José, dê a sua palavra aí. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. O tema da nossa aula de hoje é a chegada de Jesus a Jerusalém e a purificação do templo. O texto áureo da nossa lição está em Mateus 20, 28, que diz o seguinte: como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então eu vou dividir o nosso tema em duas partes, que é a chegada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo. Então, este momento que Jesus chega a Jerusalém, montado num jegue, num jumento, é um momento glorioso. É um momento assim que o povo aclama Jesus, louva o Senhor, né? E é um momento, quer dizer, já no final do ministério de Jesus, quer dizer, foi no primeiro dia da semana, no domingo, que nós chamamos Domingo de Ramos, né? E que sexta-feira ele iria ser crucificado. Então já estava nos momentos finais de Jesus aqui na terra, antes da crucificação. E este momento ele está descrito lá em Mateus 21, de 8 a 9, que diz o seguinte: uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. As pessoas aclamavam Jesus quando ouviram em Jerusalém. Estenderam mantos para ele, né? Para que ele passasse. E outras pessoas balançavam seus ramos. A população estava fervorosa e cantando louvores. Esse evento de Jesus, ele simbolizava
a sua entrada como um príncipe da paz, e não como um rei guerreiro. O ramo e as palmeiras é um símbolo da vitória, do triunfo, da paz e da vida eterna. Já a disseminação de mantos era um ato de homenagem à realeza. Isso está dito em 2 Reis 9:13. E o propósito, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém teve um propósito. E qual foi o propósito? O propósito foi que Jesus ter declarado abertamente, publicamente ao povo, e afirmando que ele era o Messias, o rei de Israel, e o Messias que eles estavam esperando, em cumprimento à profecia lá do Antigo Testamento, em Zacarias 9:9. É o que Mateus faz referência, né, que diz que o rei vem montado num jumentinho. E em Zacarias diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Infelizmente, o louvor que o povo derramou sobre Jesus foi devido ao desejo de um libertador messiânico. O povo vivia sob o jugo romano e queria um grande líder, né, para guiá-los ele nessa revolta contra Roma. Só que Jesus não veio com esse propósito, né? Então Jesus não atendeu aos desejos dele e dentro de pouco tempo o povo se revoltou contra Jesus, né? E aqueles louvores, né, de Hosana se transformou em um grito de crucificam. Está lá em Lucas 23, de 20 a 21. Então Jesus entrou em Jerusalém e foi para o templo. E chegou lá no templo, quando ele encontrou, foi cambista, foi gente fazendo negócio, foi gente vendendo boi, ovelha, pomba, né? Uma verdadeira comercialização com a palavra de Deus. E o templo deveria ser purificado e restaurado à sua condição e propósito original. Jesus não se agradou daquilo, não se agradou e ficou chateado. Esse templo era o templo de Herodes, né, que foi o segundo templo. Então essa turma que estava comprando e vendendo ali, que vivia disso, inclusive, né, ele acusou de ladrões. E ele disse, está lá dito, lá em Mateus 21, 12, 13, diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Veja bem, irmãos, contrariou muitos interesses de grandes comerciantes daquela época, né? Então, nós concluímos esse estudo dizendo o seguinte, que a casa de Deus é uma casa de oração, não é para fazer essas coisas. Muitos falsos profetas, inclusive hoje em dia, que têm feito a obra do Senhor sem zelo, né, usando a casa de Deus para fazer negócio, em benefício próprio, né, comercializando o Evangelho. E Jesus sabia que o Evangelho era uma boa fonte de renda, que ele, quando mandou os apóstolos sair pregando, ele falou, só leve uma túnica, né? Ele sabia que era uma fonte de riqueza enorme. Então, hoje em dia, está usando essa prática, a venda, o negócio com Deus, a venda de bênção, né? E em Isaías 56, 7, fala claramente sobre como a casa de oração de Deus deve ser, como a gente deve ir para a casa de oração. Inclusive, o Salmo lá diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, lá em Isaías diz assim, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a casa de oração, a nossa oração, que suba como cheiro suave diante de Deus, que Deus aceite a nossa oração, né? É uma bênção isso, né? Você pede, recebe, você busca, encontra, você bate, se abre. Isso é uma maravilha, é uma convivência assim, que nós, os que gostamos de estar na presença de Deus, nos edifica a todo momento, não é isso, meus irmãos?
E o templo, né, aquele templo do Velho Testamento, que foi construído por Salomão, né, era um templo grande, enorme, depois foi reformado por Herodes, né. Agora hoje, já no Novo Testamento, esse templo, ou tabernáculo, ele representa o corpo, o nosso corpo, quer dizer, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a igreja, que é o coletivo desses templos do Espírito Santo, ele é uma referência. Né? E Deus fala claramente lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, sobre a igreja, que diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então a igreja é sagrada, meu irmão. Nós também somos sagrados, né? Nós, o templo do Espírito Santo. Aí eu pergunto, se Jesus chegasse aqui, né, tivesse que visitar hoje esse templo nosso, né, o que ele faria? Né? Ele acharia necessário purificar o que na sua vida? Né? Pense nisso, meu irmão. Eu entendo o seguinte, que uma das coisas que Jesus faria de imediato seria limpar o que desagrada a ele, para que cada um de nós pudesse chegar ao trono da sua graça em espírito e em verdade, e pudesse obedecer a ele sempre, né? E Jesus também jogaria fora todas as coisas que o homem acrescentou à igreja, sem a permissão dele, não é isso? Então é recomendável que o nosso templo seja purificado todos os dias, pois é o local que habita o Espírito Santo de Deus. Essa purificação do templo, do nosso corpo, é fundamental para que Jesus permaneça morando, né, com a gente. Né? Olha o que está dito em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, concedendo a paz no coração de cada um de vocês. Encerro esse estudo numa meditação de 1 João 1, 7 e 9, que diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus abençoe a todos, e eu peço ao irmão Gideval que nos louve com o hino Renova-me, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e que dê a paz no coração de cada um, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão José Carlos. Vamos deixar para o final da AIBD, para nós ouvirmos Renova-me, encerrando a nossa escola bíblica dominical. E agora eu vou convidar o próximo professor, o professor Jurandir, para nos falar um pouco sobre a parábola dos agricultores maus. Mateus 21, do 18 ao 46. Por favor, professor Jurandir. Paz e graça, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos na lição número 10. As exortações continuam. Essa lição, como os irmãos já devem saber, ela é fundamentada nos capítulos 20 e 21 de Mateus, né? Então, nesses capítulos, o Senhor faz diversas exortações aos seus discípulos, aquelas pessoas que se opõem a Ele, né? Uma série de exortações antes de Jesus passar pela paixão. Então, mas o que são exortações? Exortar significa advertir, aconselhar, né? Admoestar. Então, aqui nesses dois capítulos, nós temos 4 tipos de advertência, né? Nós temos exortações a respeito do serviço no reino de Deus, que deve ser realizado sem buscar a recompensa, né? Nós temos exortação a respeito da própria recompensa, que é igual para todos. Nós temos exortação a respeito de pagar o preço para chegarmos à glória. E nós temos exortação a todos aqueles que se opunham a Jesus, né? Que eram os saduceus, os fariseus, os anciãos, a classe sacerdotal. Então, esses 4 tipos de exortações. O que é interessante é que muitas dessas exortações, elas eram feitas na forma de parábolas.
E é sobre essas parábolas, duas parábolas, que nós vamos meditar agora pela manhã, né? A parábola dos filhos que recebem ordem do pai, e a parábola dos agricultores maus. Ambas as parábolas estão enquadradas nas parábolas dos agricultores, porque elas estão sediadas no contexto do campo, né? Da vinha, das obrigações ali dentro daquele contexto da agricultura. Por isso são parábolas dos agricultores. Nós temos essas duas parábolas que na verdade são advertências que o Senhor está dando aos seus opositores. Eles que deveriam, aliás, eles que representam a religiosidade, né, que representam o culto, estão muito afastados da palavra de Deus. E aqueles que estão se aproximando, né, que são pecadores, que são impuros, estes estão cada vez mais próximos do Senhor. É sobre isso que essas parábolas falam, mas tem muito mais ainda, né? Vamos ler essas duas parábolas. A parábola dos filhos que receberam ordens do seu pai, né? E a parábola dos agricultores maus. Lá em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Leiamos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que os publicanos, as meretrizes, creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Agora a parábola dos lavradores maus, a partir do versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto é, procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Deixa eu ler melhor, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre
quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Antes de prosseguirmos, precisamos entender o que é uma parábola. Nós temos aqui duas parábolas. Evidentemente que essas parábolas é uma séria advertência aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, a todos que se opõem ao trabalho do Senhor, né? Todos entenderam isso, até eles entenderam isso. Embora as lições sejam maiores, né, do que isso, nós podemos trazê-las para os nossos dias. Mas antes de prosseguirmos, vamos tentar entender o que é parábola. Porque Jesus falava muito em parábolas. Parábola é machal, né, que era um termo empregado para falar de comparações, provérbios, adivinhações, fábulas ou alegorias. A parábola é a linguagem que é própria dos poetas, né? Com criatividade inesgotável, Jesus inventava imagens, concebia belas metáforas, sugeria comparações que cativavam as pessoas pelo caráter simples, vivo e penetrante. E era por isso que ele falava com autoridade, porque ele falava com a autoridade espiritual e também falava com a autoridade existencial da vida concreta, né? Sem abstrações, sem aquelas complexidades que eram próprios dos escribas e dos fariseus, e que era maçante, e que não atraía a atenção daquele povo, tá? Então Jesus conta as suas parábolas para as pessoas em sintonia com a experiência que estes camponeses e pescadores conhecem em sua própria vida e que podem ajudá-los a abrir-se ao reino de Deus. Então as ilustrações, as imagens que o Senhor utiliza são situações específicas da vida daqueles camponeses, daqueles pescadores, próxima da realidade deles. E Jesus muito sabiamente utiliza essas metáforas, essas alusões, né? Essas figuras, para atrair essas pessoas para a compreensão do reino de Deus. E agora que nós precisamos entender mesmo qual é o objetivo de Jesus usando as parábolas. Porque parábolas, elas eram utilizadas, né, pelos judeus, por aqueles rabis, né? Existem aproximadamente 1.500 parábolas utilizadas, né, na literatura rabínica. Foram contadas 1.500 parábolas. Então, a finalidade para aqueles rabis eram trabalhar com a parábola para interpretar os textos da Torá, os textos da lei, né? Então eles utilizavam parábolas como uma ilustração explicativa, né, para realçar os textos normativos. Mas Jesus não. Jesus utiliza a parábola para aproximar as pessoas do reino de Deus. Jesus utiliza esse instrumento para divulgar o reino de Deus. Com suas parábolas, Jesus aproxima o reino de Deus de cada aldeia, né, de cada família, de cada pessoa. Por meio destes relatos cativantes, vai removendo obstáculos e eliminando resistências para que estas pessoas se abram à experiência de um Deus que está chegando às suas vidas, né? Então Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus está chegando à vida de vocês, né? A sua vida na pesca, a sua vida no campo, a sua vida no dia a dia. Então Jesus, através de metáforas, de figuras do cotidiano, vai desobstruindo aquelas resistências que as pessoas tinham, para que essas pessoas aqueçam, concordem, né, com o reino de Deus. Então Jesus utiliza as parábolas para falar do reino de Deus. Mas aqui vamos comentar essas duas parábolas, né? Primeiro, a parábola dos filhos que recebem ordens do pai, tá certo? São dois filhos e esses filhos recebem as orientações do pai, né? Esses filhos são
a gente vai entender que o primeiro filho representa as autoridades religiosas e o segundo filho, os pecadores, publicanos, meretrizes, pessoas que têm impurezas, rituais, né? E a gente vai entender a posição de cada um deles. Nós temos um Deus que é Pai, tá certo? Que é o dono da vinha, que dá mandamentos para todos eles, tá? E nós temos aqui duas posturas. Vamos para o primeiro filho, né? O primeiro filho representa as autoridades religiosas. Afirmavam estar obedecendo a Deus nos menores detalhes. Contudo, mostravam-se desobedientes e desviados, né? Eles serviam só com os lábios, fingiam obediência, mas de fato não eram obedientes ao seu pai, tá certo? Ele até mostrou o primeiro filho, né, esse que representa as autoridades religiosas, ele até mostrou a intenção de servir, mas jamais pôs a intenção em obras, né? É aquele que diz que faz, mas no fundo ele não faz, tá certo? Ele é um hipócrita, na verdade, né? Ele afirma que obedece a Deus, mas com as suas atitudes ele demonstra a desobediência. Já o segundo filho, que representa os pecadores, os publicanos, as meretrizes, as pessoas ritualmente impuras, esse filho, ele tem consciência das orientações, né, claras do pai. O pai dá orientação para todos. Ele tem essa consciência, né, no sentido de servi-lo, agradá-lo e honrá-lo, mas ele não quer seguir as orientações. Só que depois, né, ele se arrepende e segue-as. Uma coisa que é interessante aqui, eu vou entrar um pouquinho aqui na complexidade do texto. Lá no grego, né, lá o versículo 21:30 diz que arrependeu-se, né, e foi. Na verdade, esse arrependeu-se aqui, a expressão no grego é apelsen. Essa expressão para arrepender-se só existe 5 vezes no texto do Novo Testamento. Porque, de maneira geral, nós todos sabemos disso, que o arrependimento, o arrepender-se significa metanoia, ou metanoian, né? Que indica mudança de mente e direção. Só que aqui o texto coloca apelsen no lugar de metanoia, que a gente já conhece. Só que esse arrepender-se, né, é um arrepender-se que caracteriza-se por uma dor bem doída, desculpa a redundância, aquela dor profunda. Aquele moço, ele tinha sentimentos, né? Então ele arrependeu-se e foi, tá? E agora eu quero aqui tirar as lições dessa parábola, especificamente. A primeira é: não adianta professar conhecer a Deus e negá-lo com suas obras, tá certo? Então esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não adianta professar os misvô, os mandamentos, e estar negando-os com a sua vida. A sua vida é uma carta viva que os homens leem, né? Essa é a primeira lição. A segunda lição é: cuidado com a arrogância no julgar os outros. Avaliar, julgar, né? Tem pessoas que acham que receberam o atributo de julgar, que Deus deu a eles o atributo de julgar os outros. Ela fica julgando os outros pelo seu comportamento, pela sua fala, pelo seu conteúdo, o que quer que seja. Nessas pessoas presunçosas, muitas pessoas dessas podem estar em nosso meio, querendo julgar. Então aquelas autoridades religiosas julgavam, né, os pecadores, publicanos, impuros, meretrizes, mas na verdade eles eram hipócritas. Quem muito julga acaba, na verdade, ocultando os seus pecados, né, as suas culpas, as suas inseguranças. Então cuidado com a arrogância. Nós não recebemos o atributo de julgar ninguém. Quem julga é a palavra, quem julga é Cristo, né? Terceira lição: o que importa é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento que vem lá de dentro do coração. Quantas pessoas fizeram tantas coisas erradas e se arrependeram, né? Tiveram aquela dor bem doída e aí saíram do apelsin, dessa dor, desse arrependimento, e foram para a metanoia, né? Então, cuidado ao julgar alguém, porque aquela pessoa pode ser um eleito do Senhor, né? Então, o que importa é o verdadeiro arrependimento. O segundo filho representa todos aqueles que são desobedientes, pecadores, negligentes, que resistem a Deus, mas
né, que caem em si, entristecidos e se arrependem, né? Caíram em si. Nós todos, irmãos, caímos em nós mesmos. Nós todos tivemos um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, nos arrependemos, né? E estamos aqui agora. Portanto, não vamos julgar o servo alheio, ou então aquele que ainda não se arrependeu, porque a nós não foi dado esse atributo de julgar, tá certo? Esse é o conteúdo da primeira parábola. Agora a segunda parábola dos agricultores maus. Essa parábola é bem patente, é bem clara, né? É uma alegoria. O proprietário da vinha é Deus, tá? O herdeiro é Jesus, o Messias. A vinha é Israel, né? Aliás, Jeremias 2:21 compara, né, Israel com a vinha, tá certo? Né? Os agricultores são os líderes religiosos que tinham a responsabilidade da liderança espiritual, mas eles se opunham a Jesus, não tiveram discernimento para entender que Jesus era o Messias, e é o Messias, né? Agora aqui uma coisa interessante, no arrendamento, naquele negócio jurídico daquele contexto, o dono entregava a terra para terceiros, para ser usada frutiferamente, em troca de uma quantidade definida da produção. Naquele contexto ali, os lavradores, né, que eram arrendatários, eles devolviam ao proprietário de 1/4 ao meio do total da produção. E eles não quiseram fazer isso, né? Os irmãos podem perceber que não é nem tanto assim do total da produção. E que lição nós podemos tirar aqui dessa segunda parábola, né? Primeiro, também nós recebemos algo para cuidar, dons e talentos, e iremos prestar contas. O Senhor vai cobrar de nós os talentos que nos foram entregues, né? Iremos prestar contas no dia da colheita. Aquelas pessoas, eles não prestaram conta da sua produção. Da mesma forma, nós iremos prestar conta dos nossos atos. Essa é a primeira lição. Cuidado. A segunda lição, não devemos ter aquela negligência daqueles agricultores que, pelo fato do proprietário ausentar-se do país, né, relaxaram no cumprimento da sua obrigação. Então eles relaxaram. Aqui diz que o dono da vinha, ele migrou para um outro país, ele ausentou-se. Então, para ir para um outro país naquela época era uma demora imensa, né? A gente sabe que nos dias de hoje é uma certa demora, imagina naqueles dias. Então eles disseram assim: meu Senhor está de virar, ou até não virá, né? E aí o Senhor diz aqui assim, no versículo 43 do capítulo 21, portanto o reino de Deus será dado a um povo que deu seus frutos, né? Então a gente não pode pensar, essa parousia já tem 2000 anos, não aconteceu ainda, o Senhor demora a vir, né? Precisamos estar atento a isso, né? Não sermos negligentes na obra, não relaxarmos como eles relaxaram, né? Então são essas as lições, queridos irmãos, que o Senhor possa colocá-las no vosso coração, né? Que o Senhor dirija os vossos passos, vos robusteça com a força que vem do trono e supra as vossas necessidades em glória. Tudo isso em nome de Jesus, né? Yeshua Adonai. Amém. Muito obrigado, professor Jurandir, por mais uma vez estar aqui nos apoiando na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu queria terminar a EBD de hoje, meus irmãos, lendo a conclusão do autor da revista Compromisso. Ele diz o seguinte: um bom professor ensina, orienta, exorta, dá direções e mostra o caminho certo a ser seguido. Nesses 2 capítulos de Mateus, muitas lições podemos aprender. E a lição principal está no texto áureo em 20 e 28, que Júlia leu lá no início, onde o nosso exemplo maior não veio para mandar, mas para servir. E nos desafia a fazer o mesmo. Você está pronto para servir? Como eu falei lá atrás, nós temos muito trabalho na igreja, muito trabalho mesmo. Há necessidade de muita gente apoiando os departamentos da igreja, os ministérios da igreja. E a igreja lhe convoca, meu amigo, meu irmão, para poder estar apoiando no trabalho. E nesse momento de pandemia, por exemplo, aí é que precisa mesmo do seu apoio. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, meus irmãos, e nos dê um ótimo domingo. Vamos encerrar a EBD de hoje com o louvor do hino que o irmão José Carlos pediu. Um grande abraço a todos
e até a próxima. Tchau. Se gostou da EBD, marque aí, ó. Marque aí no sinalzinho que o irmão gostou da EBD. Vamos ouvir agora o louvor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Louvado seja Deus.